Amém, meus queridos? Boa noite. A graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida, que o Senhor te abençoe desde já e que nós possamos aproveitar aqui uma palavra de bênção, uma palavra que vai com certeza nos edificar, que vai nos lembrar do cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, né, como Ele sempre faz e vai continuar fazendo, porque Deus ele não nos abandonou e nem vai. Né? Ele continua sempre cuidando de cada um de nós. Amém? Vamos compartilhar então um pouco da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1, a partir do versículo 43. Evangelho de João capítulo 1, a partir do versículo 43. Nós vamos encontrar aqui um homem que estava meio desanimado, né? Estava passando por uma fase meio difícil da sua vida, um pouco desanimado, um pouco desacreditado, né? Eu acredito até que ele estava desanimado por estar um pouco desacreditado, né? Uma coisa levou a outra, né? Por ele estar um pouco desacreditado, ele então começou a se desanimar. E aí a gente vê aquele cuidado especial de Deus em meio a esses momentos, em meio a esses momentos de desânimo, em meio a esses momentos de descrença muitas vezes, né? Às vezes não se trata nem de estar duvidando de Deus ou da palavra de Deus, mas um esfriamento que muitas vezes pega cada um de nós, né? Mesmo aqueles que estão ali sempre firmes, aqueles que estão ali sempre presentes na igreja, em oração, na palavra, existem momentos da nossa vida que nós não estamos lá muito bem, né? Isso é natural, a gente nunca vai estar sempre bem, né? Então, é natural que em alguns momentos a gente esteja meio desanimado, a gente esteja meio desacreditado. Isso é natural do ser humano. O que a gente não pode é se deixar abater nesses momentos. O que a gente não pode é desanimar, o que a gente não pode é desacreditar. Né? A gente tem que manter, nem que seja um fio de esperança, a gente precisa manter nesses momentos, porque eles vão passar, né? E é bom que a gente esteja firme quando ele tiver passado, para que a gente possa aproveitar bem o que vem depois, porque esse que vem depois é sempre especial. E muitas pessoas deixam de aproveitar esse momento que vem depois desse momento difícil, porque quando passaram pelo momento difícil acabaram se afastando um pouco, acabaram desanimando, acabaram deixando se esfriar, acabaram se acomodando. Muitas vezes, uma palavra que a gente tem usado muito, né, desde que a pandemia chegou, muitas pessoas infelizmente se acomodando, né, ao invés de perseverar ainda mais, ao invés de entender que Deus está permitindo esse momento para que haja uma aproximação, muitas vezes as pessoas estão permitindo que isso as acomode, que isso as esfrie, e isso acaba afastando, né? O momento difícil passa, mas só aqueles que permaneceram firmes é que são recompensados. Isso a gente vê inúmeras vezes na palavra, muitas vezes na palavra. Bom, eu vou ler aqui para que a gente possa entender um pouquinho do que estava passando Natanael, né, no momento em que ele estava assim, meio desanimado, meio desacreditado, e recebeu ali um toque do Senhor Jesus. Como eu falei, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43, diz assim: No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia e encontrou Filipe, a quem disse: Siga-me. Esse Filipe era de Betsaída, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus,
o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Felipe respondeu: Venha ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Então nós temos aqui uma passagem rápida, mas extremamente significativa na vida de Natanael. Aliás, marca isso que eu acabei de falar. Uma passagem rápida, mas muito significativa. Foi significativa porque Natanael prestou atenção no que aconteceu. Se ele não tivesse prestado atenção, ele apenas teria visto um momento rápido de sua vida passando e talvez ele nem se lembraria no outro dia. Mas como ele percebeu o que aconteceu, esse momento que foi relativamente rápido, ele foi muito importante e significativo para ele. Porque ele deu ouvido a quem estava ali falando com ele, a quem estava chegando. Claro que primeiro ele teve que ir até lá, né? E quantas vezes pessoas vão até a igreja ou como hoje, né, vão para a live, né, vão para o culto online, e muitas vezes vão e voltam, né? Vamos lembrar, né, como muitas vezes já foi dito na nossa vida, eu tenho certeza que você já ouviu isso muitas vezes, né? Quantas vezes as pessoas foram e voltaram do culto e aparentemente nada de diferente em suas vidas, né? Foram e voltaram e tudo segue, vida que segue, né? As coisas não mudam, foi só mais um dia, foi só mais um culto. E aí o Senhor ele me chamou a atenção justamente para isso. Será que não é porque é só um momento rápido da nossa vida em que nós não damos a devida importância para aquilo que o Senhor falou ou quis falar conosco? Será que não é por isso? Porque se nós pegarmos o período de um culto, o período de uma live, por exemplo, de um culto online, ou seja mesmo um culto presencial, se nós pegarmos o tempo que nós temos, né, para ouvir a palavra, em comparação a todo o tempo que nós temos na nossa vida, né, uma semana, por exemplo, vamos supor aqui vocês, né, estão participando aqui na quarta-feira, há quem participe também na escola dominical e no culto à noite. Mesmo quem participa desses 3 momentos, vamos colocar esses 3 aqui. Mesmo quem participa desses 3 momentos, o que são esses 3 momentos? O que são, assim, em questão de tempo, tá? Vamos colocar aqui, acredito, uns 40 a 50 minutos na quarta-feira, mais 1 hora e pouquinho no domingo de manhã, mais 1 hora no domingo à noite, 1 hora e pouco no domingo à noite, né? Então, o que são essas, vamos arredondar aqui, o que são essas 3 horas diante de todas as horas que nós temos durante uma semana? Se nós multiplicarmos 24 horas por dia vezes 7 dias da semana, eu nem sei, eu não fiz a conta, mas dá muito mais, né? 3 horas são então muito pequenas, são bem insignificantes, é um tempo muito rápido, né? Então, eu comecei a pensar justamente nesse ponto. São períodos rápidos da nossa vida. Esse período que nós estamos passando agora mesmo é um período rápido. Daqui a pouquinho eu termino de falar e foi um período rápido do nosso dia que passou. E talvez seja só isso para algumas pessoas.
só um momento rápido de um dia que passou. E como eu estava falando a respeito de Natanael, poderia para ele também ser só algo rápido, um momento rápido da sua vida que passou. Mas não foi. Por quê? Porque ele percebeu, ele entendeu, ele ouviu de Cristo e entendeu que aquilo era importante. Então, algo que poderia ser só mais um dia, algo que poderia ser só mais um momento rápido de sua vida, se tornou um marco na sua vida, porque ele realmente parou para escutar. Ele era um homem cristão, como a gente vê, Jesus chama atenção para isso, quando Natanael está vindo. Então Jesus fala, olha lá, quer ver? Vamos pegar aqui quando Jesus fala. Versículo 47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Né? Então, Natanael ele tinha testemunho, né? Ele tinha testemunho de vida. Era um homem correto, um homem direito, era um homem crente. Então, era um homem que tinha conhecimento da palavra, era um homem que vivia segundo a lei de Deus, porém, ele não estava bem, ele não estava vivendo um momento bom, estava vivendo, na verdade, um momento de desânimo, estava vivendo ali um momento em que ele não estava muito bem, para a gente poder resumir, ele não estava muito bem. Então, até mais do que isso a gente poderia colocar, porque um versículo antes, no versículo 46, quando Felipe diz para Natanael que eles encontraram o Messias, do qual Moisés havia escrito dele na lei e os profetas profetizaram a respeito dele, Natanael ele responde assim, no versículo 46. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? É claro que existe a questão de que de Nazaré era uma região onde as pessoas não botavam muita fé naquela região e nas coisas que existiam ali. Então já existia esse preconceito com relação ao lugar, né, a região de Nazaré. Então já existia um certo preconceito. Mas não era só, a frase de Natanael não se baseava apenas nisso, tá? Mas daquele lugar, sério, ali é meio esquisito, né? Então, não se tratava apenas disso. Mas, na verdade, essa frase de Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, ela nos indica muito mais do que isso. Ela nos indica um desespero de alguém que, na verdade, não é que ele não acreditava que pudesse vir alguma coisa boa de Nazaré. Na verdade, Natanael já não estava mais acreditando que pudesse vir alguma coisa boa de algum lugar. Porque ele estava desanimado. Ele estava desacreditado. Então, na verdade, a questão não era com Nazaré. A questão não era com o lugar. E sim com a pessoa. Com ele próprio. Natanael não estava bem consigo mesmo. E por isso, ele não acreditaria, mesmo que dissesse que Jesus viria de qualquer outro lugar. Porque o fato não foi Felipe dizer que ele era de Nazaré, que Jesus era de Nazaré. E sim o fato de que Natanael não estava num momento muito bom. Então, na verdade, pouco importava de onde Felipe dissesse que Jesus vinha. Mas, na verdade, o fato é que ele não estava vivendo um bom momento. Ele estava vivendo um momento de desânimo, um momento de descrença, e isso traz o desespero. Que quando alguém, imagina, você não está bem, você já não está bem, e alguém chega para você e diz assim, tem uma ótima notícia. E ao invés de você receber essa notícia assim, uau, que bom, então agora eu vou ter esperança, agora eu vou me animar de verdade. Não, você responde assim,
Rapaz, tô botando fé não. Eu sei que talvez você já tenha vivido momentos assim, se é que você não está vivendo isso agora, né? Momentos em que a gente está tão desanimado que nem uma boa notícia anima a gente. Geralmente é assim, uma notícia ruim seguida de outra ruim, né? Mas quando a gente está tão desacreditado, nem notícias boas para nós são boas, por causa da forma com que nós estamos. Rapaz, eu não estou mais acreditando não. Eu nem acredito mais que alguém me vê, que alguém me enxerga, e esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque até quando vem uma notícia boa, a gente não acredita que ela é para nós. Por causa da forma com que nós estamos. A forma com que nós estamos nos sentindo, a forma com que nós estamos lidando com o nosso dia a dia e com o nosso momento que se chama hoje. Com o nosso momento que se chama hoje. Bom, versículo 48, ele nos dá ainda mais um detalhe a respeito de Natanael. Versículo 48 diz assim: Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Bom, aqui a gente tem mais um detalhe importante. Na verdade, dois que eu quero destacar. O primeiro é para demonstrar mais uma questão de Natanael. Porque essa questão dele estar debaixo da figueira, ela é extremamente significativa, extremamente simbólica, tá? Esse fato de Jesus dizer que ele estava debaixo da figueira. Bom, a figueira na Bíblia, ela é muito especial, ela é citada várias vezes e ela, para os judeus, ela é símbolo, a figueira é um símbolo, tanto de esperança quanto de fruto, algo que dá um alimento, não fisicamente falando, eu estou falando espiritualmente mesmo. A figueira ela tem um simbolismo muito grande, né? E quando Jesus diz assim para Natanael: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu te vi quando você sem esperança se sentia sozinho. Porque ir para ficar debaixo da figueira é um sinônimo de eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo desolado, então eu vou para debaixo da figueira procurar abrigo, procurar refúgio, procurar esperança. Entende? Então você vai ali para debaixo da figueira, você tem o quê? Você tem sombra, você tem um abrigo, você tem provisão, alimento, figo, entende? Então é extremamente simbólico a questão da figueira para os judeus. Quando Jesus diz: eu te vi ainda quando você estava debaixo da figueira, ele está dizendo: no seu momento de desânimo, no seu momento de solidão, em que você procurou abrigo debaixo da figueira, eu já tinha te visto. Trazendo para cada um de nós: filho, filha, você que está me ouvindo agora, você aí que está me ouvindo agora, sabe aquele momento em que você está triste, em que você está se sentindo sozinho, você está sentindo solidão, que você está sentindo que ninguém está te vendo, ou vou mais longe, que você está sentindo que Deus não está te vendo? Então você procura um abrigo, um refúgio, você procura uma figueira para que você possa pegar um pouco de sombra, porque você não aguenta mais o sol queimando a sua cabeça, os problemas, né, as aflições, você não aguenta mais tudo isso fritando a sua cabeça, então você quer um pouco de sombra. Você não se sente forte para poder caminhar, você quer alimento para poder se fortalecer, você procura a figueira. Enfim, são tantas coisas, né, que nos faz buscar a figueira simbolicamente, né, a figueira,
um lugar de abrigo, um lugar onde eu estou me sentindo sozinho e eu quero procurar um refúgio, um lugar onde eu estou me sentindo fraca e eu quero alimento. Tudo isso, né? Jesus, da mesma forma que ele falou para Natanael, ele fala para cada um de nós, né? Ao invés de ouvir Natanael, ouça o teu nome hoje, né? Natanael, né? Quando eu falar Natanael, você ouça o seu nome, ok? Natanael, eu te vi quando você estava lá debaixo da figueira. Naquele momento em que você achava que ninguém estava te vendo, que ninguém estava te ouvindo, que ninguém estava do seu lado, eu estava te vendo, eu estava te ouvindo e eu estava do seu lado. Eu estava ali com você. Eu estava ali com você e vi você nesse momento. Quero repetir aqui os versículos do 47 ao 51. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha te visto. Eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, é só essa questão de Deus está te vendo, Deus já te viu antes mesmo que outra pessoa te visse. Isso é muito interessante, porque ele diz assim: antes de Felipe te chamar, eu tinha te visto. Ou seja, eu não estou te vendo porque alguém te trouxe para mim. Eu já tinha te visto antes. Agora que você está aqui comigo, você pode ver coisas maiores e melhores. Entende? Nós temos que louvar e agradecer a Deus pelas pessoas que nos levaram até Jesus, mas nós precisamos lembrar de uma coisa. Essas pessoas nos levaram até Jesus, mas Jesus já estava conosco antes delas nos levarem até Ele. Ele já tinha nos visto, Ele já tinha nos ouvido e Ele já estava conosco. Só precisava de alguém ser esse mediador, essa mediadora que nos levasse até Ele, para que então nós pudéssemos primeiro descobrir que Ele já tinha nos visto antes, do momento em que nós nos encontrávamos sozinhos, solitários. Ele já nos tinha visto antes, e mais do que isso. É interessante porque Natanael, ele fica muito feliz, como a gente pode ver a reação de Natanael, ele fica muito feliz quando ele descobre que não foi porque Felipe chamou, não é porque ele estava ali. Jesus estava presente já na vida dele, Deus já estava presente na vida dele, antes mesmo de que Felipe chamasse ele, antes mesmo de que Felipe levasse ele. E isso já fez com que Natanael sentisse a maior alegria do mundo. Para ele, não precisava acontecer mais nada. Porque o desânimo e a descrença de Natanael se resumia ao fato de não acreditar mais que ele estava com Deus, de que ele estava junto com Deus. Ele achava que estava sozinho. E quando Jesus diz isso para ele, ele percebe: nossa, eu nunca estive sozinho. Em todos aqueles momentos ele já estava comigo, ele já estava me vendo. Para ele já era o suficiente para ele eliminar a descrença, eliminar o desânimo, se fortalecer, se reerguer e voltar a caminhar. Mas Jesus vai dar uma baita de uma notícia. A notícia anterior para ele já era boa o suficiente. Mas Jesus vai dar uma notícia maior que ele, para ele ainda. Ele diz assim: você creu só porque eu disse isso?
Só porque eu disse que eu já tinha te visto? Rapaz, você vai ver coisas muito maiores do que essa. Você vai ver coisas muito maiores do que essa. Te dizer que eu estive sempre com você, te dizer que eu sempre te vi, é só o começo da sua vida. É só o começo da bênção na sua vida. Como eu coloquei no título, acredite. Acredite. Natanael ele já acreditava em Deus antes, mas ele estava desacreditado. Ele estava passando por um momento em que ele já não estava mais acreditando tanto. Então Jesus demonstra para ele que Natanael, você amava Deus e estava começando a deixar de amar Deus porque achava que não estava sendo amado por Deus. Aí a gente lembra de 1 João, primeira carta de João, capítulo 9, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus ele demonstra assim, você acha que você me amou para eu te amar? Não. Você me ama porque eu já tinha te amado antes. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus ele nos conhece. Nós não éramos desconhecidos para Deus antes de recebermos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós não éramos desconhecidos para Ele. Ele era desconhecido para nós. Nós é que não o conhecíamos, mas Ele já nos conhecia. Quando nós fomos levados até Jesus, nós somos levados para poder conhecê-lo, porque Ele já sabia da gente. Ele já tinha visto a gente debaixo da figueira, desesperados, procurando um refúgio, procurando uma fortaleza, procurando um abrigo, procurando um alimento, porque a gente se sentia vazio, ou estamos assim, né? Eu estou falando no passado, mas talvez você esteja assim hoje. Talvez você esteja sentindo isso hoje, uma solidão, uma falta de abrigo, uma fraqueza, falta de alimento. Talvez você esteja sentindo isso hoje. Agora, Jesus ele prova que já nos amava e ele nos chama. Assim como ele chamou Felipe, que a gente viu Jesus falando, chegou até Felipe no começo do texto, no versículo 43, em que ele fala que Jesus chega para Felipe e diz: siga-me. Né? Chamou Felipe, e aí Felipe vai chamar Natanael, e aí Jesus fala: me segue também, né? Vamos junto. E Jesus, ele se apresenta para nós, ele demonstra que já nos amava antes mesmo da gente conhecer ele, e ele nos chama. Ele nos chama para que nós possamos ir com ele. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu fico imaginando o alívio de Natanael quando ele escuta de Jesus aquelas palavras: eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Antes de Felipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Eu fico imaginando, quer ver? Eu vou fazer agora. Eu fico imaginando Natanael fazendo assim, sabe assim, respirando fundo. Quando ele escuta isso, um alívio. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Natanael estava cansado, estava sobrecarregado. Ele foi até Jesus, ele ouviu Jesus e ele respirou fundo e se aliviou. Se aliviou, e eu vos aliviarei. Ele se sentiu aliviado, porque ele estava cansado, ele estava sobrecarregado com as coisas da vida, com os problemas da vida, com as coisas que estavam acontecendo na sua vida. E então Jesus, ele demonstra o amor dele pela vida de Natanael. Ele chama Natanael: Natanael, vem aqui, Natanael. Você não é um desconhecido para mim, eu te conheço pelo teu nome, eu sei o que você estava fazendo. Eu sei das tuas ansiedades, eu sei das tuas aflições. Você não é uma pessoa qualquer que está chegando aqui agora, eu te conheço, eu sei qual é o teu problema.
E aí, Natanael experimenta desse texto de Mateus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele, poxa vida, ele já me conhecia, ele já me amava, ele ainda me chama, ele ainda me chama. Mais do que isso, o Senhor quer fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Josué capítulo 3, livro de Josué capítulo 3, versículo 5 diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E aí eu quero conciliar esse texto com aquilo que Jesus falou para Natanael, quando ele disse para Natanael: você creu só porque eu disse que eu te vi lá debaixo da figueira? Só por causa disso? Coisas maiores ainda farei. Deixa eu ler aqui para você. Versículo 50. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que essas. Você verá coisas maiores do que essas. Deus, Cristo, ele está sempre nos chamando para coisas maiores. Ele primeiro prova o seu amor e aí ele nos chama. Quem atende o chamado de Cristo, atende um chamado para experimentar coisas maiores, experimentar coisas melhores. Porque estar perto dele e perto de Deus, você sempre vai estar experimentando coisas maiores e melhores. Sempre vai estar experimentando coisas maiores e melhores. E entendermos que ele vai voltar. Jesus, ele vai voltar. Ele está nos preparando, ele está nos capacitando para que um dia, como nós já esperamos, ele possa voltar. E aí vem um desafio para a vida de cada um de nós, que é aquilo que Felipe disse para Natanael no versículo 46. O que Felipe disse, presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso. É uma coisa que parece muito boba, fora de contexto, mas tem toda a importância e todo o significado. Quando Natanael disse para Felipe: pode haver alguma coisa boa vindo de lá? Vindo de Nazaré? O que foi que Felipe respondeu? Ele disse assim: vem e vê. Eu acho incrível. Eu acho incrível. Por quê? Ele não disse assim, ó: a sua vida vai melhorar, a sua vida vai ser transformada, bênçãos vão acontecer sobre você, tal coisa vai acontecer, você vai ser liberto disso ou daquilo, não sei o que, sabe assim, esses milhões de coisas que as pessoas muitas vezes falam, muitas vezes para tentar levar alguém para a igreja, ou para tentar trazer alguém para assistir uma live, um culto online, né? Eu gosto de Felipe e gosto do que Felipe falou. Ele disse assim: vem ver. Vem e vê. E é muito bacana, por quê? Porque a gente tem uma história muito parecida com essa na Bíblia, que é a de André e Pedro. André e Pedro, que aliás nós acabamos de ler que Natanael era da mesma cidade, de Pedro e de André. Pedro e André eram irmãos. E quem conheceu Jesus primeiro foi André. André conheceu Jesus e viu que Jesus era Jesus, muito parecido aqui com Felipe e Natanael. André conheceu e viu que Jesus era o Messias, era o Mestre, e ele vai e chama Pedro. E ele chega para Pedro e fala: Pedro, igualzinho, tá? A história de Felipe e Natanael, igualzinho. Ele chega para Pedro e fala: sabe que aquele, o Messias, do qual os profetas falaram? Achei ele. E Pedro também vai questionar alguma coisa, vai dizer, mas e não sei o quê. E André, ele fala a mesma coisa para Pedro. Vem cá ver. Vem cá ver. Eu te mostro ele. Eu não vou tentar te convencer, eu te mostro ele. Deixa ele se mostrar para você.
Eu te mostro Cristo e aí ele se mostra para você. Quem sou eu para te convencer? Mas Cristo, ele te convence. Ele te convence. Percebe? Felipe ele não tentou convencer Natanael. Porque Felipe conhecia Natanael muito, eles eram íntimos. Felipe conhecia muito Natanael e sabia por tudo que Natanael estava passando. Então ele falou assim: eu não vou gastar saliva para tentar te convencer. Vem cá ver. Vem cá ver. Eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi e eu sei o que eu experimentei. Se você vier, aí você vê, aí você experimenta e aí você me diz. Foi o suficiente para André levar Pedro até Cristo, foi o suficiente para Felipe levar Natanael até Cristo e é o suficiente para você levar alguém para Cristo. É o suficiente para você levar alguém para Cristo. Às vezes a gente quer tentar convencer a pessoa, às vezes a gente quer tentar, sabe? O que eles fizeram? Eles demonstraram, André demonstrou para Pedro a alegria que ele tinha de ter encontrado o Salvador. Felipe mostrou para Natanael a alegria que ele tinha de ter encontrado o Salvador. E aí bastou para eles dizerem: vem cá e vê. Vem cá e você vai ver. E a hora que você vê, e a hora que você ouvir ele, e a hora que você experimentar ele, você vai perceber. Aí eu não vou precisar dizer nada. Jesus fala por si próprio. Ele fala por si próprio a cada um de nós. Salmo 34, verso 8. Salmo 34, verso 8, para a gente encerrar. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Bem-aventurado o homem, ou o ser humano, a pessoa que nele se refugia. Natanael foi um desses homens. Ele foi bem-aventurado porque ele saiu da figueira para ir até a videira verdadeira. Ele saiu da figueira e encontrou a videira verdadeira, que é Jesus Cristo, o Senhor. Muitas vezes nós buscamos refúgio em outras coisas, em várias coisas. Nós buscamos refúgio muitas vezes. Se eu tivesse isso, eu estaria mais tranquilo. Se isso acontecesse, eu estaria mais tranquilo. Né? Quem conversa mais comigo sabe que eu passei por vários momentos difíceis ultimamente. Nem estou falando da morte da minha mãe, que é recente ainda, mas eu falo de momentos mais agora, de momentos mais próximos, né, desses dias. Passei por vários momentos difíceis e muitas vezes passa isso pela nossa cabeça. Se tal coisa se resolvesse assim, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu me sentiria mais confortado, eu me sentiria mais tranquilo, eu me sentiria mais cuidado. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus veio e falou assim: não é isso, não é aquilo, não é aquele outro e nem aquele outro. Sou eu, Snar, sou eu. Vem em mim. Vem em mim. Porque refúgio, fortaleza, alegria, alimento, proteção, sou eu. Sou eu. Você vai descansar em mim, mesmo que nada e nenhuma dessas coisas que você falou aconteçam. Você vai encontrar o refúgio, a fortaleza, o descanso, a provisão e o alimento em mim. E é em Deus que eu tenho encontrado. E é esse Deus, e é esse refúgio, e é essa fortaleza que eu quero que você encontre também. Então, eu só digo uma coisa para cada um de vocês. Vem e vê. Vem e vê. Provai que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que busca refúgio no Senhor. Amém? Vamos orar.